presente na casa, eu sempre digo que o mais importante e que você deve fazer questão da presença real não é do ser humano. Importante sim que o homem esteja aqui para ouvir a palavra de Deus, para estar adorando a Ele. Mas uma casa cheia, não adianta uma casa cheia sem presença de Deus, né? Então, ainda que esteja os poucos, mas se os poucos que estão aqui estão adorando ao Senhor, né? Louvando ao Senhor em sinceridade, isso para Deus vale muito mais do que muitos lugares que a gente tem passado por aí e tem visto que realmente hoje os ambientes que estão cheios, pode estar cheio, mas muitas vezes você entra e não sente a presença de Deus. Eu digo isso por experiência, porque muitas vezes o Senhor tem me enviado até alguns lugares e eu tenho perguntado para o Senhor: Senhor, por que o Senhor me trouxe em tal lugar, nesse lugar, me permitiu entrar aqui, mas eu estou sentindo algo estranho aqui e não estou sentindo a tua presença. E aquilo me incomodava, porque eu via algumas pessoas, né, dizendo que estava falando em língua, em mistério, isso e aquilo e tudo mais, né, como uma pessoa pentecostal. Eu falei: eu sou pentecostal, né, amo, né, gosto do fogo e tudo, mas tudo sobre a direção de Deus. Mas eu falei: Senhor, o que está acontecendo, né? Porque todo mundo está dessa maneira e só eu estou com meu coração triste, angustiado dentro de um lugar como esse, festividade ainda. Eu falei: era para mim estar alegre, junto com os irmãos se alegrando, e ali eu quietinha no meu canto, aquela vozinha passando mal ainda, aquela voz falava: somente te cala e observa o que eu vou fazer contigo neste lugar. Por que eu te trouxe aqui? Eu te trouxe aqui para te mostrar o que está acontecendo dentro deste lugar, mas depois eu vou te trazer aqui novamente, mas para você fazer a minha vontade e entregar o que eu mando neste lugar. Eu falei: Jesus, misericórdia, não faz isso comigo não, né? Porque Deus, Ele faz isso com a gente. Então por que, irmão? Deus falava comigo: o povo estão buscando mais os interesses deles, as coisas materiais, as coisas pessoais, né, que pertencem a Ele, e estão buscando deixando de buscar verdadeiramente a presença do Senhor para a sua vida, né, de adorar ao nosso Deus. E Deus, Ele não quer isso. Então você vê os tempos tão cheios por aí, mas muitas vezes o Senhor não está nem se alegrando. E você vê uns lugares pequenos como esse, onde está, né, talvez no início, começando, onde tem poucas pessoas, mas as pessoas estão com sinceridade com Deus, né? As pessoas estão adorando a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele quer isso nos dias de hoje, irmão. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Aquele que permanece fiel a Ele até o fim. Aleluia. Do início da sua caminhada até o fim. Não é somente no momento que você aceita, né, que você deve ser fervoroso ou que você deve buscar a presença de Deus. Não. E no momento da provação, você abandonar Jesus, esquecer de tudo que Ele fez na sua vida e voltar para trás. Isso não é o que Deus quer para mim e para você. Ele quer que eu e você permaneça fiel a Ele, né? Que você permaneça perseverando na presença dEle do início ao fim. Por isso hoje nós temos aqui um tema de uma campanha. Eu vejo aqui um tema forte, né? Onde nós vemos que Jacó, né, aqui sobre uma direção de Deus, eu vejo uma coisa tão linda. Jacó, um homem ali, né, que estava ali, vamos dizer assim, talvez, né, na passagem mais seguinte, a gente vê que Jacó era um homem que se encontrava como um fugitivo, né, ali mais uma passagem como tipo um ladrão, como ele direcionava ali os seus servos, né, antes dele chegar nessa parte aqui. Ele estava ali separando os seus servos e suas servas, né? Tudo, seus bens, e dando ordem a cada um deles para que seguisse, né? Por o caminho fosse, né? Ele só tomasse uma direção, né? Porque ele teria que encontrar com o seu irmão, né? Mas ele tinha um medo dentro dele, algo, né? Dentro dele o incomodava, né? E ele temia algo, ele temia
a encontrar com seu irmão, e talvez, quem sabe, que seu irmão tomasse tudo aquilo que ele tinha, ou viesse, né, causar-lhe algum mal, mas ele tinha um medo dentro dele, então ele fez isso. Ele foi lá, né, pegou todo o seu povo, né, que já tinha com ele, que eram servos e servas, sua família, e ali separou cada um, e a cada um ele deu ordem e ordenou que fosse para um certo lugar, né? Se caso encontrasse com o irmão dele, né, ele ordenou que dissesse algo para eles. E nós vemos ali, e ali ele ficou, e cada um fez dos seus servos, eu fico olhando, os servos daquele homem fez o que Jacó pediu, né? Obedeceu ao seu senhor, né? Obedeceu a Jacó, dizendo, quando Jacó dizia, olha, se meu irmão vir, você fala, né, ao isso, para se encontrar com ele, fala, olha, né, o meu irmão, o teu irmão, o meu senhor, né, está vindo ao teu encontro, para encontrar contigo. Assim ele deu uma ordenança a cada um daqueles grupos que ele separou. E eu fico olhando que aquele povo, irmão, ele obedeceu ao seu Senhor, né? E eu fico olhando nós, como povo de Deus, muitas vezes o Senhor nos dá uma ordenança para a gente fazer algo, a gente não quer fazer, a gente não quer obedecer ao nosso Deus. Mas obedecer ao homem, todo mundo quer. Mas por que não obedecer ao seu Senhor, né? Mas só que aquilo, né, Jacó estava ali temendo aquele algo. E é tanto que uma parte desse termo, dessas pessoas, deste grupo que ele havia separado, e é onde nós vemos aqui nessa passagem, né? Aleluia, onde fala sobre o val de Jaboque, aleluia, né? Que para muitos que não conhecem, a gente sabe que fala que é sobre o vale da decisão, né? Mas val também é um rio, havia um rio, né? Aleluia, ali naquele vale aonde ele se encontrava, naquele lugar, aonde ele fez passar todo o seu povo, né? Atravessar aquele rio, né? A margem do outro rio, de um lado para o outro. Aleluia, né? E colocando o seu povo todo do lado de lá, aleluia, né? Com seus animais, com seus bens, seus pertences, todo do outro lado, e só ele ficou do lado, aleluia, que era do lado onde se encontrava este vale, aleluia. E ficando ele ali sozinho, aleluia, né? Ele pôde ver ali, quando ele estava sozinho, aonde vinha na sua direção um anjo, aleluia, vamos dizer um homem, né, de branco, vamos dizer assim, ao seu encontro, aleluia. E com aquele homem, Jacó veio lutar, aleluia. Jacó, ele tinha algo dentro dele que era necessário ser tirado, né, de dentro de Jacó. Jacó tinha um medo, né, tinha um temor dentro dele, de sua vida, talvez uma angústia, eu não sei, o problema, aleluia, algo que incomodava ele e que fazia ele temer, aleluia. Mas naquele momento ele sabia que ele estava diante de um anjo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. E nós vimos ali que ele foi ter que lutar com aquele homem, com aquele anjo, né? Ele lutou com aquele anjo sem saber que ele estava diante do próprio Deus. Né? Jacó, ele teve um encontro, eu fico olhando uma coisa tão linda, face a face com Deus, mas até enquanto ele estava ali, ele ainda não sabia que era o próprio Deus com quem ele estava lutando. Eu creio que no momento ele dizia assim, eu estou lutando, né, com um ser diferente, como um anjo, mas ainda não sabia ele que era o próprio Deus. E ele começou a lutar ali, né, com Deus, aleluia, com aquele anjo, né? E engraçado que ele passou a noite toda, é interessante, ele passou a noite toda lutando, né, com aquele anjo, mas de acordo com a palavra, Jacó não desfaleceu, Jacó não pereceu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? Mesmo vamos dizer assim, talvez uma pessoa, eu e você, diante de uma luta a noite toda, vamos dizer que eu e você está
fisicamente com alguém, ou está trabalhando, né, o momento todo ali, nós nos cansamos, né, nos fadigamos, e em algum momento nós queremos parar, desistir. Mas Jacó não, passou a noite toda lutando com aquele anjo, né? Talvez o corpo dele pudesse até sentir um cansaço, né? Porque nós somos carne. Talvez a carne dele podia ter sido cansada, mas o espírito dele não. O espírito dele, né? No espírito ele encontrava força para continuar, perseverar, lutando, né? Através do seu objetivo, porque o objetivo de Jacó era alcançar a sua vitória. Ele queria ser abençoado por Deus, aleluia. Ele queria que Deus abençoasse ele, né? Que abençoasse a sua vida, né? A sua terra, né? Porque Jacó era um homem que a outrora lá atrás, né? Viveu com as coisas erradas, com uma vida errada. Mas houve um momento que quando ele estava ali diante daquele vale, eu creio né, como diz o vale da decisão, talvez naquele momento ele olhou e dissesse assim: é necessário eu tomar nesta noite uma decisão antes de eu atravessar para lá. Eu já atravessei, já coloquei o meu povo todo para lá, mas há algo em mim que é necessário eu ainda tomar uma decisão e mudar, né, para que a minha história seja mudada. Aleluia. Para que a minha vida seja mudada e deixe um novo recomeço, para que haja uma nova história sendo reescrita na minha vida. Eu creio que ele, ali naquele vale, ele pensou isso quando ele estava lutando com aquele anjo. Aleluia. Ele queria mudança para a sua vida. Ele não queria viver uma vida como ele vivia antigamente, no passado, uma vida como um fugitivo, né? Considerado como se um ladrão. Eu creio que ele tinha cansado dessa vida, e de repente, né, talvez ali querendo voltar para casa dos seus parentes, da sua família, ou encontrar com seu irmão, mas havia aquele medo dentro dele por causa do passado dele. Mas ele se depara diante de um vale, aonde chega o vale ali, aonde diz, né, que é o vale da decisão. Era um lugar aonde ele tinha que tomar uma decisão. A decisão de quê? De mudar a vida dele, a história dele. Ou seja, eu e você temos momentos que na nossa vida, que para Deus agir, que para Deus operar, para Deus nos abençoar, é necessário tomarmos alguma atitude, alguma decisão, né, de abandonar algumas coisas que nos acompanhavam no passado, né, para que a nossa história seja mudada verdadeiramente por Deus. E Jacó, ele começou a lutar naquele vale com aquele anjo. E ele lutou a noite toda, creio eu, né, que o Senhor provando a fé de Jacó, aleluia. Mas eu fico olhando que ele lutou a noite toda. Ele não cansou, ele não desfaleceu e não desistiu. Ele não desistiu da sua bênção, ele não desistiu do seu objetivo, que o objetivo dele era mudar a sua vida, a sua história, a sua situação, a qual ele estava vivendo, enfrentando no momento. Ele queria algo novo para a vida dele, ele queria ser abençoado por Deus. Talvez em algum momento, vamos dizer assim, ele foi rejeitado, mas ele queria ser abençoado por Deus. E ele lutou até conseguir a sua bênção. Ele lutou a noite toda até a alva do amanhecer. O dia já estava amanhecendo, né? A noite já estava indo e o dia já estava começando a clarear. E antes que o sol raiasse, louvado seja o nome santo do Senhor, na alva da manhã, né? Talvez o anjo falasse para ele: olha, desiste agora, né? Porque já está, né, amanhecendo, deixa-me ir embora.
né? Deixa-me ir. Mas Jacó responde para ele assim, né? Talvez o Senhor falando para ele naquela hora ali, provando a fé dele e falando para ele: desiste, né? Tu já lutaste a noite toda, né? Comigo. Mas ele disse, né? Quando o anjo falou assim: deixa eu ir embora. Ele falou: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Enquanto eu não conseguir a minha bênção, a minha vitória, eu não te deixarei ir. E você vê, ele lutou para conseguir a sua vitória. Ele não desistiu da sua bênção. Ele não desistiu do seu objetivo. E quantos irmãos hoje estão desistindo do seu propósito, da sua bênção, da sua vitória? Quantos começam a orar, né? Colocar os seus objetivos, o seu projeto na mão de Deus, e de repente as lutas, as provações começam a vir. Talvez o Senhor mesmo nos provando para ver a nossa fé, para ver se eu e você merecemos receber aquela bênção. Porque eu creio que quando Jacó estava lutando com aquele anjo, o Senhor estava provando ele para ver se ele merecia receber aquela bênção. Mas o Senhor viu e contemplou que ele merecia receber, porque ele não desistiu da sua bênção. Ele lutou a noite inteira sem se cansar, sem perecer. E o mais interessante que eu acho, ele não desistiu. Ele insistiu em receber a sua vitória. E quantos começam a orar, a buscar, fazer propósito, jejum, oração, né? E aí o Senhor começa a provar o vaso. O Senhor começa a provar para ver se ele merece receber a bênção, né? E aí, de repente, as provações vem a luta, e em meio às lutas, alguns até permanecem na presença de Deus e conseguem receber a sua vitória. Mas quantos não suportam as lutas e as provações e desistem no meio da caminhada? Quantos desistem no meio da jornada? Né? Já tendo orado, já tendo colocado nas mãos do Senhor, aí prefere voltar para trás, porque acha que a luta está grande, que a provação está grande, e não prossegue adiante. E aí para, desiste, ou até mesmo fica dentro da casa do Senhor, parado, estacionado, ou murmurando, ou questionando. E outra coisa que eu acho interessante, Jacó, ele não murmurou, ele não questionou, ele não queria saber nem de murmuração, nem de questionamento. Ele queria a vitória dele. Ele estava ali querendo, o objetivo dele era alcançar a vitória dele, era ser abençoado por Deus. E hoje o povo de Deus, ele não é dessa maneira. Eles começam a orar, a pagar preço, e depois de pagar o preço, tem poucos que permanecem na presença de Deus e alcançam a sua vitória, e é abençoado por Deus por perseverar. Mas quanto desiste e não persevera, volta para trás. O objetivo de Deus na minha vida não é para eu e você retroceder. Não é para você retroceder, não é para você voltar para trás, não é para você desanimar, não é para você parar. Há lutas, enquanto nós estivermos na terra, ela vai vir. As provações vai vir, as perseguições vai vir, a calúnia vai vir, a dor vai vir, a enfermidade vai vir, o choro vai vir. Mas eu e você temos que permanecer na presença do Senhor, lutando até alcançar a nossa vitória. Porque é lutando. Assim como Jacó lutou a noite toda, e ao chegar à alva da manhã, ele alcançou a sua vitória, porque ele não desistiu em momento algum.
E ali o anjo vai e fala: desiste, né? Para, me deixa aí, porque já lutamos a noite inteira. E ele disse: não te deixarei ir enquanto eu não alcançar a minha vitória, enquanto o Senhor não me abençoasse. E ali o Senhor pergunta para ele: qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. E aí ele fala: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel, né? Deus o abençoou ele e ainda, né, tirou aquele nome pesado de cima dele, Jacó, e deu um novo nome para ele. Olha só como Deus já começou dali mudar a história dele, né? A vida dele. Diz Jacó para Israel. E ele alcançou a vitória. O anjo do Senhor o abençoou. O próprio Deus abençoou ele. E ele foi mais ousado ainda. Ele queria saber o nome de quem estava lutando com ele, né? E Deus, ele pergunta para ele: por que queres tu saber o meu nome, né? Mas no final de tudo ele entendeu. É tanto que ele deu o nome daquele lugar e colocou como Peniel. Por quê? Porque ele passou a noite toda ele sabendo que lutando face a face com quem? Com Deus. Não era simplesmente com o anjo, mas ele estava face a face com Deus. E isso que o Senhor quer comigo e com você nesta noite. Uma intimidade como essa, como a de Jacó. Independente de qual seja a tua luta, a tua situação, se coloca diante do Senhor, face a face com o Senhor. Porque há momento na nossa vida que tem que ser entre eu e Deus, entre você e Deus. Há intimidade particular que é só você e Deus. A nossa luta tem momento que tem que ser falado somente com Deus. Você tem que chegar diretamente ao Pai. Porque às vezes as pessoas abrem a boca e confessam, falam seus problemas para todo mundo, mas esquece de falar com Deus como ele fala com um amigo, como uma outra pessoa, um vizinho. Ele chega com um vizinho, ele conversa que é uma beleza, ele palestra que é uma maravilha, certas coisas. Mas na hora de conversar com Deus, a intimidade dele está lá longe. E hoje o que Deus quer de mim, de você, é intimidade.